Boa noite, irmãos e amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 21. Aliás, 22. Terminaremos hoje de ver as passagens dos capítulos 21 e 22, no caso só o 22, que os 21 nós já vimos, as do 21. Passagens que não falam em Nova Jerusalém. Eu fiquei na última pregação exatamente em Apocalipse 22, versículo 12. Eu terminei dizendo que o Senhor Jesus Cristo assume a palavra, pelo menos provisoriamente, depois ele para de falar, depois fala de novo. Eu estou chamando aqui a dança das falas, porque vários vão falar aqui. Então ele assume, quando diz em 22 e 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por mais esta pregação sobre o livro de Apocalipse, que o Teu Espírito nos ensine a aprender coisas aqui misteriosas e tão bonitas e que fazem bem a nossa alma, mas que não seja apenas pela emoção de palavras bonitas e inspiradas pelo Teu Espírito Santo, como de fato foram nos ouvidos, na mente de João, mas que nós tenhamos entendimento para poder obedecer e aplicar de uma maneira correta a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Eis que venho sem demora. Já 2 vezes eu chamei atenção quando se falou da vinda de Cristo, que seria logo, estava para vir. Até já comentei como é que se explica o fato de 2000 anos ser dito como algo tão rápido e chamar de logo eu estou aí, eu venho. Já expliquei isso aí. Mas o fato é que aqui temos a 3ª vez, e ainda haverá uma 4ª e última vez, sobre o mesmo tema da vinda sem demora. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é da intenção do Espírito Santo. É evidente a intenção do Espírito Santo de Deus de conscientizar o crente deste fato, que parece ser um simples fato, mas que, a rigor, não é um simples fato. Primeiro, que Jesus voltará, e segundo, é que ele voltará logo, breve, sem demora. De alguma forma, o Espírito Santo quis imprimir isso, deixar bem gravado na mente e no coração do crente. Talvez não seja muito difícil imaginar o propósito disso, embora não esteja revelado, mas é quase evidente que serve, pelo menos isto, serve de muito consolo para uma vida de muita tribulação, como todos nós temos, de muito sofrimento, muita ansiedade, muita trabalheira, às vezes uma aparência de que não vale a pena esta vida e de que não chega ao fim nunca, e que Deus deveria dar mais alegria aos seus crentes. Tantas fases na vida que a gente passa, na vida como crentes, pensando essas coisas, e o diabo se aproveita tanto disto também. Então, antes de continuar, eu quero apenas sugerir, no auge dos seus sofrimentos, das suas angústias, nos momentos mais críticos, eu não vou aguentar, isso aqui não vai terminar nunca. E quando a palavra nunca aparecer na sua cabeça,
ou então está demorando demais, lembre-se, sem demora, sem demora, sem demora, sem demora, 4 vezes no fim de Apocalipse, que o Espírito Santo diga: escreva aí, João, sem demora, e Cristo diz: sem demora. Então, lembre-se disto. Várias vezes eu tenho colocado algo assim, uma lembrança dessa, ou o fato de crermos em verdades assim, tem que ter, e tem, uma influência muito grande no nosso psicológico, no nosso ânimo, na nossa maneira de se comportar, de suportar as dificuldades. Então, não é apenas uma lembrança teórica, casual, ou uma lembrança de um fato que vai acontecer, como quase uma informação muito interessante da Bíblia. De fato, é curioso. Estou sabendo que Jesus Cristo vai voltar, e eu creio nisso, e eu estou sabendo que vai ser em breve, eu também creio nisso e tal. Não permita que seja uma coisa assim, fria, simplesmente uma informação a mais na sua mente, mas que seja uma verdade que venha banhar a sua alma de fato, em momentos que ela esteja fraquejando, sofrendo, ansiosa, e que essa verdade venha com muita força sobre você, seu ser inteiro, como que dizendo: calma, aguente, porque ele vai voltar, e é logo. Continuando, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Já tenho dito que o livro de Apocalipse, ele exercita muito o conhecimento bíblico do leitor e do estudante do livro. Não tem uma área que ele não toque, não mexa. Uma área importante da vida, não tem uma que ele deixe de falar. E aqui, ou de doutrina, e aqui, ideia de galardão. Ela vem o livro aqui falando, aqui Cristo dizendo: eu tenho um galardão para dar. A ideia de galardão, de recompensa, literalmente, pagamento, é um salário. A ideia é esta. Mas, um pouquinho mais figuradamente, a ideia de prêmio, de uma coisa que Cristo quer retribuir. Essa ideia permeia a Bíblia inteira, desde os tempos do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, agora até no finzinho do livro já fala de novo esta ideia. E Jesus ensinou que ele daria galardões, ensinou quando esteve aqui, e que está dizendo de novo, está repetindo o ensino, agora, nesta revelação de Apocalipse, mas quando ele esteve aqui, ele disse claramente. Paulo repetiu o ensino várias vezes também. Eu não vou desenvolver muito aqui esse ensino, o que está por trás de galardão, mas eu quero deixar só uma lembrança para vocês. Tudo o que nós temos é dado. Foi dado, está sendo dado, e enquanto nós tivermos vida, continuará sendo dado por Deus. Especialmente a fé, o patrimônio mais valioso que nós temos, a salvação, a vida eterna, tudo foi dado. E ainda somos recompensados pelos serviços que fazemos a Cristo. Esta recompensa, a rigor, é totalmente desnecessária. Eu quero dizer, a rigor, porque se ela existe é porque é necessário, Deus quis aqui, quem é que vai dizer que é ou não é necessário uma coisa que Deus criou e Deus quer assim? Mas o que eu quero dizer, talvez de outra forma, é que aqui já é uma abundância, não há necessidade ou não necessário de Deus mostrar amor por nós, mais do que Ele já mostrou, nos amando ao dar o arrependimento, ao dar a fé, a salvação, as coisas que eu falei, ao dar a saúde, a dar nossos filhos, dar nossos queridos,
a dar tudo que nós temos de bom nesta vida, os bens materiais, tudo. Então, ele dá graciosamente, tudo que nós temos é dado por Deus. Então, a ideia de servir a Deus deveria simplesmente ser, não, eu já estou retribuindo o que Deus me deu. Então, na realidade, o galardão é a retribuição de Deus à nossa retribuição. Não pense, não. Então nós damos uma coisa a Deus, o serviço, e Ele então nos recompensa. Muito justo. Não é bem assim, não. Ele nos dá tudo. Aí nós, altamente desejosos de mostrar a nossa gratidão e o que o nosso coração pede ardentemente, nós servimos a Ele. Senhor, tudo que eu fizer nesta vida é pouco, muito pouco, comparado com o que eu recebi de Ti. Pronto, então eu que estou retribuindo. Aí tu não paras aí. A tua bondade vai além. Não, mas eu quero retribuir a sua retribuição. E essa retribuição da retribuição é que é chamada de galardão. Então, quando pensar em galardão, não pense nem longe algo... tudo bem, Deus não teria obrigação nenhuma, mas é razoável que Ele me recompense o que eu fiz por Ele. Não, o que você está fazendo por Ele já é uma retribuição. É uma superabundância da graça de Deus, a doutrina e o fato, claro, dos galardões que nós vamos receber. É muita misericórdia divina. Mas é fato. E se a doutrina dos galardões é tão ensinada na Bíblia, como eu acabei de dizer, é para nós levarmos em consideração e pensarmos um pouco o que pode parecer até interesse próprio. E nem tudo que é interesse próprio é pecaminoso, não. Galardão é coisa boa. Só pode. Se as coisas que Deus nos dá aqui, misturadas com as coisas que nós temos da vida, consequências dos nossos próprios pecados e tudo mais, se essas coisas, muitas ainda são boas e gostosas, que nós temos nessa vida, a gente não quer nem deixar essa vida, mesmo com tanta desgraça, quanto mais os galardões lá que nós vamos receber, a gente não pode nem imaginar o tamanho, a gostosura disso tudo, é bom demais. Eu quero. Não, mas é errado querer galardão. Deve ser errado. É muito egoísta. Eu trabalhar para Cristo para receber galardão. Essa é uma ideia muito boa do diabo, lhe tentar para pensar assim. Porque não é esse o tom da Bíblia. Vá atrás de galardões. Acumuleis tesouro no céu, não na terra. Vá, junte. É interessante, além de ensinar em si os galardões, Cristo, o que ele pode incentivar o crente para trabalhar pelos galardões, ou visando os galardões, faça isso. Pode fazer. Agora, se você vai chamar de egoísta ou de não interessa. Egoísta, a palavra não é boa, porque ela está muito ligada com a ideia de pecaminosidade, de um egocentrismo errado. Tudo bem. Mas, como eu disse, nem tudo que visa o nosso próprio interesse é errado, não. Claro, Deus visa o próprio interesse dele. Deus é egoísta? No sentido que nós usamos a palavra, não, porque não tem pecado, pecaminosidade nenhuma nesse amor dele por ele próprio. Mas o crente amar a si próprio e querer o melhor para si mesmo, lógico. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então você nunca vai amar o próximo de uma maneira bela, forte, enquanto não amar a si mesmo de maneira forte e bela. Agora, veja como vai desenvolver esse amor próprio. Não pode ter pecado dentro. É muito fácil entrar, porque ainda nós carregamos uma natureza pecadora. Mas fica, então, a lembrança de que essa questão do galardão é muita misericórdia de Deus e nós devemos buscar atentamente os galardões e com muita garra.
Ah, se alguns crentes buscassem os galardões com 1/3 da garra com que buscam dinheiro, com que buscam, sei lá, conhecimento aqui na terra e tantas coisas aqui. Pulando para o 14, por que eu estou pulando? Porque eu já falei no 13, estamos sempre no capítulo 22 agora. Então, eu já falei do 13, eu sou o alfa, o ômega e tal, como eu disse. Eu ia tratar de assuntos que nós não tratamos ainda. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, está entre parênteses em algumas versões, em alguns originais não tem, algumas cópias não tem, original não temos nenhum da Bíblia. No sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Já comentei sobre a árvore da vida, já comentei a entrar na cidade pelas portas. Então, eu vou comentar só esse primeira parte do versículo, que é complicado, e eu não vou investir muito tempo nele, não, ou quase nada. Porque aqui tem uma diferença de tradução rara na Bíblia, que é uma diferença grande entre uma versão e outra. Na nossa versão tem a bem-aventurada, como eu já li, que lava suas vestiduras, entre aspas aqui, ou entre parênteses, aspas não, parênteses no sangue do Cordeiro. Na versão corrigida, por exemplo, tem bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. É bem diferente. Eu não vou explicar, teríamos que descer a muitos detalhes técnicos aqui, então eu só quero dizer o seguinte: cada um desse ponto, o original foi um ou foi o outro. É evidente, uma cópia dessa daí não está de acordo com o original, porque é bem diferente mesmo. Mas seja como for, sendo uma ou outra, trata de um ponto básico da vida cristã. Lavar o sangue, lavar sua alma no sangue do Cordeiro, sangue de Cristo. Já falei bastante sobre isso no próprio Apocalipse, então não preciso mais repetir. E a outra versão, na corrigida, que fala dos que, bem-aventurados ou felizes, os que guardam seus mandamentos. Então, a ideia também de obediência, que vai ser fortemente falada por Cristo lá na frente, no versículo 18 e 19. Pulando para o 16, Jesus, acho bonito isso aqui, pela força da identificação dele. Jesus, aqui não tem a menor dúvida. Quem está falando aqui é Deus, mas é Deus Pai, é Deus Filho, que às vezes a gente fica na dúvida e tal. E eu li algo que alguém comentou, que eu achei bonito, e vale a pena transmitir aqui para vocês, ou compartilhar. O Novo Testamento começa com o anjo Gabriel, dizendo a Maria que ela conceberia e daria à luz um filho, a quem chamaria pelo nome de Jesus. Lucas 1:31. E agora, essa observação aponta para que o Novo Testamento termina com o mesmo personagem. Começa com esse personagem principal, jogando todo o foco nele, que iria nascer, chamado Jesus, ou iria ser chamado de Jesus, era futuro ainda. Maria chama esse menino de Jesus. O foco estará sobre ele. E agora o Novo Testamento termina com o mesmo personagem, Jesus, extremamente poderoso, se identificando e dizendo: eu sou Jesus, eu sou aquele que iria nascer do ventre de Maria, devidamente anunciado por Gabriel. O mesmo ente santo, como Gabriel ainda disse para Maria, o ente santo que há de nascer de natureza humana e divina, Jesus. O mesmo Filho unigênito de Deus, não mais manifestado em carne, num corpo sujeito a sofrimentos, dores, limitado no uso da sua onisciência, executando um plano de resgate eterno, já passou, já fez isso. Mas agora ressurreto, com toda a autoridade no céu e na terra, num corpo indestrutível, modelo para o nosso próprio corpo, que vamos receber lá com ele, cheio de poder e glória.
mas ainda um ser humano e ainda o divino Filho de Deus. Eu, Jesus. Aquele Jesus queria nascer de uma moça virgem que iria conceber pelo Espírito Santo e ia nascer um menino ali, Jesus. E agora vem esse ser poderosíssimo aqui diante de João e dizer: eu, Jesus. Exatamente o mesmo. E essas verdades sobre Jesus Cristo nos encantam, nos fascinam, nos embebedam, usando o termo com respeito, do Espírito Santo. Ficamos absolutamente extasiados com essas reflexões sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vai desde uma criança nascendo, mas passando antes por um ser eterno que nunca teve início de existência, e vem então, nasce bem pequenino, numa manjedoura, e tem aquela vida que a gente já conheceu, belíssima e tudo, morre, ressuscita, vai para o céu e vai voltar para cá, digo, para esta terra, reinar 1000 anos, depois vai destruir essa terra, vai criar outra terra e vai descer do céu no seu tabernáculo e com o seu Pai celeste para estar eternamente nessa nova Jerusalém, que estará na nova terra com os redimidos, o mesmo Jesus. É espetacular algo assim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Jesus volta a enfatizar 2 coisas a João. Primeiro, os anjos, que tiveram um papel muito importante no livro de Apocalipse, que vocês já sabem, já ouviram tanto, não passavam de porta-vozes de Cristo. Não passavam disso. São seres poderosos, criaturas poderosas, maior do que o homem fosse poder, mas sempre a serviço de Deus. E aqui, a serviço de Cristo, sempre. São tão belos, tão poderosos, que o pobre do irmão apóstolo João 2 vezes deslizou e caiu aos pés de um, como já comentamos na vez passada. Imagina o brilho e a aparência agradável e atraente de um anjo de Deus. Mesmo assim, não passam de criaturas feitas por Deus para servi-lo. E a segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo diz, quando fala: enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, é uma repetição, porque já disse isso no começo do livro, mostra que o alvo primário das revelações de Apocalipse era as igrejas. Aqui é informação muito interessante para quem quiser entender um pouco mais a questão da igreja, um pouco mais ou um pouco menos, eu não sei, porque é misterioso o papel da igreja junto a todo esse plano, mas, entendendo ou não, saber de uma afirmação. Então, é evidente, Jesus afirma: eu enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. O alvo primário de Cristo para revelar as coisas de Apocalipse era a igreja. E é interessante, porque é muito comum afirmar-se que as igrejas saem de cena no capítulo 3 de Apocalipse, como já vimos, a carta às 7 igrejas e tal, até o capítulo 3. No capítulo 4 desaparecem. Já expliquei que a ideia aqui é que a igreja terá sido arrebatada para o céu, já estará ao lado de Cristo, não participará mais de toda a tribulação aqui, é o que a gente sempre diz, é o que nós cremos. Mas há um aspecto em que as igrejas não saíram de cena de hipótese alguma, é que elas continuavam sendo o alvo principal das revelações que Deus, através de Cristo, através do anjo, foi revelando a João, mostrar às igrejas. Quer dizer que os crentes que não pertenciam à igreja de Cristo, os crentes do Velho Testamento, ou os crentes do tempo da própria tribulação, ou do milênio, não tem nada a ver com isso? Tem, claro, que é para todos nós isto. Mas, por que está escrito aqui? Alguma coisa, algum papel que eu não sei explicar bem,
algo muito especial há no coração de Cristo para com relação à sua igreja, os crentes, desde o dia de Pentecoste, conforme Atos 2, até o dia do arrebatamento, como já tenho dito várias vezes aqui. Este grupo de crentes chamado a igreja, chamado de noiva de Cristo, chamado de corpo de Cristo, o Novo Testamento se concentra muito em falar da igreja, das igrejas quando trata-se no sentido de igrejas locais. E igreja, coletivamente, o conjunto das igrejas locais. Então, é misterioso de explicar, de entender, mas que há um lugar especial no coração de Cristo para com a sua igreja, eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida. E agora vem algo muito gostoso aqui. Ainda continuando, estamos no versículo 16. Eu sou raiz da geração de Davi. Parece que não tem muita conexão entre muitas coisas que estão sendo ditas, é uma atrás da outra. É como eu disse, o ritmo disse na mensagem passada, o ritmo vai acelerando, e o tom aqui é de final, e muita coisa para dizer, muita coisa para revelar. Eu, pessoalmente, acho muito interessante, porque são afirmações, uma atrás da outra. Ele fala em galardão, aí fala em que enviou essas coisas para o anjo dizer para as igrejas, aí agora já vai falar de raiz, geração de Davi, uma informação atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, como se fossem tópicos aqui a serem explorados. Não vemos nem muita conexão lógica entre um e outro, mas uma torrente de transmissões, de ensinos, de revelações de Jesus Cristo, logo antes de encerrar tudo, e encerrar a Bíblia inteira, como encerrou o livro de Apocalipse. Então não vamos procurar muita conexão entre uma frase que vem antes e a que vem depois. Aqui não, aqui é uma atrás da outra. É como se cada um a gente entrasse num mundo diferente, o mundo dos galardões, o mundo da importância da igreja. Aí agora a importância de Jesus ser geração e ser raiz de Davi. Jesus se identifica aqui com dois títulos do Antigo Testamento: raiz e geração de Davi. Mas com três títulos, porque aqui já tem dois: raiz e geração de Davi. Raiz, o que é? É de onde nasce a árvore. Em termos figurativos, então, raiz, falando em termos familiares, ele é o progenitor, o ascendente, o que gera. Ele já tinha sido chamado assim por um dos anciãos, no Apocalipse 5:5, não vou ler. Então ele diz que é raiz de Davi, ele é ascendente de Davi, ele gerou Davi. Davi veio dele. Aí depois diz, geração de Davi, gerado por Davi. Mas ele gerou Davi ou ele é gerado por Davi? Tem que ser um ou outro, não é? Não. No caso dele, não. Ele está dizendo, eu sou o que gerou Davi e eu fui gerado por Davi. Como pode uma prova belíssima das duas naturezas de Cristo? Como Deus, Cristo gerou Davi. Como homem, na sua natureza humana, ele foi gerado por Davi, óbvio, no sentido de que ele foi descendente físico da família de Davi. E essa, então, é a revelação espetacular que a Bíblia faz aqui. E nos pega de surpresa, não porque já estava dito isso 700 anos antes de Cristo, 700 a 800, com o famosíssimo capítulo 11 de Isaías. Agora eu quero que você vá lá.
Aqui é importante demais para deixar passar. Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ele é tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi. Versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. No primeiro versículo diz que Jesus, quer dizer, Jesus aqui não está dizendo, mas é o Messias, sairá de Jessé, pai de Davi. Aliás, o contrário, o pai de Davi sairá de Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 10, ele gerou a Jessé. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Versículo 1, Cristo virá de Jessé, descenderá dele. Versículo 10, Cristo é raiz de Jessé. Jessé é que veio dele. As duas verdades claramente colocadas aqui nos versículos 1 e versículo 10. Em Mateus capítulo 22, versículos 41 e diante, diz assim, Mateus 22, 41 em diante. É exatamente essa questão. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus perguntando a eles: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Muito bem. Então, o Cristo é descendente de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, como se fosse o Senhor Pai dizendo ao Senhor Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Pai falando para o Filho, primeira pessoa da Trindade falando para a segunda pessoa da Trindade, um diálogo entre pessoas divinas. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus aperta aqui. E ninguém lhe podia responder. Palavra nenhuma. Nem ousou alguém, a partir dali, fazer-lhe perguntas. Ele afirmou exatamente a mesma coisa. O Messias é filho de Davi. Correto. Ao mesmo tempo, Davi chama o Messias de Senhor. No caso, Deus, atribuição divina, como duas pessoas da Trindade conversando, embora o nome da Trindade não esteja aí. Mas essas duas verdades paralelas estão perfeitamente aí. Como alguém poderia, com Isaías 11, dizer, como é que o versículo 1 diz que Jesus saiu do tronco de Jessé, e no versículo 10 diz que ele é raiz de Jessé? Como é que pode? É uma incoerência, aparentemente sim, mas com a natureza humana e divina de Cristo, as duas naturezas, se dissipa essa questão. Muito bem. Aí Jesus passa agora, voltando ao Apocalipse, já expliquei essa parte, que é uma parte muito bonita. Novo assunto. Jesus se qualifica de novo, chama a si próprio de raiz e de geração de Davi, e mais um título, que também não tem relação nenhuma com a anterior, como eu disse, mais uma informação. Eu sou raiz de Davi, sou geração de Davi, e também eu sou a estrela da manhã.
e, como eu disse, transbordando de informações para nós meditarmos, nós estudarmos cada uma dessas, embora não estamos fazendo com muitos detalhes, que não é mais o caso. Versículo 16, a segunda parte, a brilhante estrela da manhã. Essa é uma expressão cercada de mistério, estrela da manhã. É um termo referido desde os tempos antigos a Vênus, que é vista como uma estrela chamada Vésper. Depois do pôr do sol, no poente, e como estrela da manhã, antes do pôr do sol, do nascer do sol, no nascente. Então, quem quiser ver Vênus, pode ver de manhã, antes do sol nascer, como o sol nasce no leste, olha para o leste, e vai ver a estrela da manhã lá, piscando, brilhando sozinha, é belo mesmo. E no final da tarde, o sol já está do outro lado, como se diz, está no oeste, se pondo, aí vai, logo depois do sol se pôr, vai ver de novo uma estrela sozinha, brilhando muito. É a mesma que estava brilhando de manhã, claro, por causa da rotação. Então, é a mesma. E ele aqui se chama estrela da manhã. O significado disso não é explicado na Bíblia, e pela primeira vez aqui é explicitamente aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Aí vem as ideias que alguns acham que se refere à estrela que foi vista pelos magos que vieram do Oriente para adorar Jesus nascido. Em Apocalipse 2:28, não precisa ler, mas Jesus já havia dito à igreja de Tiatira que ele daria a estrela da manhã, mas não explicou. Como ele disse que a estrela da manhã é ele, então fica explicado agora que ele daria ele próprio à igreja de Tiatira e às igrejas, obviamente, de uma maneira geral. Balaão fala na estrela da manhã, Pedro fala também na estrela da manhã, mas de uma maneira altamente poética e profética, como Deus agindo no coração do crente. Eu não vou comentar. Antes de passar para frente, é importante, porque há essa expressão, estrela da manhã, utilizada para o personagem que é entendido por muitos como sendo Satanás, em Isaías 14. E aí tem assim uma estranheza. Cristo diz, eu estou a estrela da manhã, e Isaías 14 chama aquele personagem de estrela da manhã. Esse texto é dirigido primariamente ao rei da Babilônia. E muitos acham que é isso mesmo. Fica o tempo todo, até o versículo 15 ou mais, não vou ler o texto não, se dirige ao rei da Babilônia e tal. Só que, dos versículos 12 ao 15, descreve a queda de um ser muito belo. E muitos acham, não, isso aqui não é o rei da Babilônia. Deixou de ser e depois volta a ser de novo. Mas, no meio da profecia ali, Deus encaixou, o Espírito Santo encaixou na mente de Isaías falar de Satanás, da queda de Satanás. Alguns discordam desta visão, outros concordam com essa visão, não há unanimidade entre os crentes. Seja como for, se ali está se referindo ao anjo chamado estrela da manhã, que foi chamado estrela da manhã, e se referiu a Satanás, é Satanás antes da queda. Então não é bem a Satanás, mas é ao anjo pré-Satanás. Se aquele texto se refere a ele, que provavelmente se refere sim. E Ezequiel 28, que é a segunda passagem clássica, aliás, a primeira, Isaías é a segunda. A primeira passagem clássica do Velho Testamento que fala de Satanás é Isaías 28, em que quase ninguém discorda de que aqui se refere mesmo à queda de Satanás. E confirma que ele era um anjo belíssimo, coberto de pedras preciosas e tal, então, que remete à ideia de luz, de brilho
Então, se o Senhor Jesus Cristo está se chamando aqui estrela da manhã, se ele tinha em mente o fato de que Satanás havia sido, o anjo havia sido chamado assim antes da queda, não sei. Talvez dizendo estrela da manhã, a verdadeira estrela da manhã sou eu. Nem aquele anjo era, que aliás se tornou, ele teria dito Jesus, né? Se tornou Satanás, ou anjo algum, mas eu é que sou a verdadeira estrela da manhã. Eu queria botar isso só como uma observação, porque vocês podem dizer, o pastor passou por cima aqui de uma passagem que eu vi estrela da manhã para Satanás e é Jesus. Então não é que Satanás é Jesus. É Jesus Cristo a estrela da manhã, porque ele disse que é. E mais uma observação curiosa. O nome Lúcifer é um nome latim, que significa portador de luz. Então, está ligado com a ideia lá de Isaías 14, de ser chamado de estrela da manhã. Só que parece que o nome Lúcifer começou a ser usado para Satanás a partir do século IV. Até lá, durante 300 anos, o nome Lúcifer era um nome latino que significava portador de luz. E existe o São Lúcifer. Um homem sério, que tinha uma fé em Cristo como Deus, como homem, combateu heresias e tudo. Parece ser um homem cristão mesmo. E era chamado Lúcifer, o nome dele. E ele foi, então, canonizado pela Igreja Católica e tornou-se o São Lúcifer. Coisa estranha, esse aí devia ser possesso, não era possesso coisa nenhuma. Os pais dele colocaram o nome dele de portador de luz, nome muito bonito, por sinal. Mas passaram a aplicar este nome a Satanás. E de lá para cá não tem pai que ouse colocar o nome do filho de Lúcifer. Mas se você vê o nome São Lúcifer, você olha, demônio dentro da igreja. Não. Por isso não. Ok? Então vamos voltando. Jesus é interrompido no versículo 17. Ele estava falando, eu, Jesus e tal, enviei o meu anjo, eu sou raiz de Davi, geração de Davi, estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Um momentinho, João, Jesus não está com a palavra, não está falando. Estava. Agora já entram dois elementos aqui. Olha a velocidade que tudo isso está adquirindo, irmãos. Está muito rápido. O Espírito e a noiva dizem, vem. É uma cena de alta voltagem, assim como eu interpreto. É como se a insistência de Jesus em dizer que voltaria em breve estivesse empolgando a todos que estavam ouvindo ali e os estimulasse a bradar, como se todos quisessem que esse tempo chegasse logo. E eles até avançam sobre a voz de Cristo que está falando. Jesus falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Vem Jesus, por cima da voz dele, parece. E o conteúdo desse clamor era um só, vem logo, não é vem só. A ideia de vir logo. O Espírito diz, vem. E não explica mais nada sobre o Espírito aqui referido, muito provavelmente o Espírito Santo, que fala aqui, dizendo vem, sendo o Espírito Santo, que muitíssimo provavelmente aqui está o outro Consolador, aquele que foi enviado pelo Pai e pelo próprio Filho para habitar no coração dos crentes, da igreja, e o próprio Espírito dizendo, vem, já fiz minha parte, como teu outro Consolador, que foi habitar no coração dos teus crentes, agora eu vou te entregar, estão contigo, vão já estar contigo, vem, assume, vamos logo passar essa página da fase
desta fase da humanidade, vem, assume isso de uma maneira total. O Espírito dizendo, vem. Agora aqui, alguém, sendo o Espírito Santo, obviamente do mesmo nível do Senhor Jesus Cristo, terceira pessoa da Trindade, desejando o retorno da segunda pessoa da Trindade, retorno à terra, no caso, nova terra, e Nova Jerusalém. A noiva diz, vem. Já falei várias vezes que a noiva é a igreja. Então a igreja aqui, e talvez inclusive estimuladíssima com o versículo 16 que eu acabei de ler, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então o que ele diz? A igreja diz, vem logo. O Espírito, 1. 2, a igreja, a noiva, diz, vem, dizendo isso para o noivo dela, como uma noiva está ansiosa para casar, ansiosa para encontrar o seu noivo, ansiosa para passar essa fase de namoro, de noivado, e entrar logo na plenitude de um casamento, de um matrimônio. Vem, vamos entrar nesta fase da nossa vida, definitiva, enquanto houver vida aqui na terra, claro. Então aqui vemos a noiva, e o papel da igreja que é noiva, a figura que João usa, né? Vem, meu noivo, vem logo. Terceiro personagem que brada, vem. Quem é? Aquele que ouve. Não sabemos. Provavelmente João quer dizer qualquer um que seja discípulo dele, que ouve essas profecias, em qualquer época, em qualquer lugar. Você ouve isso, você ouve ele dizendo, eu, Jesus, vou já, estou chegando, vou já, volto já. Você está ouvindo isso no ano 100 depois de Cristo, 200, 300, 1000, 2000, 2020? E fica aqui um momento excelente de perguntar, esse brado está no seu coração? Porque provavelmente você está fazendo parte desse relatório de João. O Espírito diz, a noiva diz, só em você fazer parte da noiva, você sendo crente da igreja já está incluído. Mas agora João sai do aspecto coletivo e passa para um aspecto singular, pessoal, aquele que ouve, você diz, vem. Está batendo com o que o João diz? Está combinando? Você de fato brada e anseia, esperançosamente. A vontade de dizer foi, você anseia ansiosamente, mas aí não ficava bem, né? Você anseia angustiadamente. Pastor, é pecado ter angústia. Como é? Não, deixa isso para depois. Se você se angustia que Cristo volte, bendita angústia. E se alguém achar ruim, dizer que não, toda angústia é pecado, sem exceção, diga assim, ria e diga, eu discordo. Porque eu me angustio e é muito gostoso. E eu sofro, eu me angustio porque eu não me angustio mais. Eu queria me angustiar mais ainda. Agora, claro que isso é num certo sentido, irmãos, que eu estou colocando. Porque sabemos que a alegria é fruto do Espírito também. Então não é para o crente viver sair aí pelo chão chorando e jogado num canto escuro, chorando o dia todinho, angustiado pela volta de Cristo. Lógico, não é assim. Ele tem alegria interna, porque ele sabe a salvação dele, sabe de onde ele foi resgatado, tudo isso. Mas um crente que lá na sua alma não tem uma angústia, pelo desejo de dizer, Senhor, vem logo, esse crente não está desfrutando das delícias plenas de uma vida cristã nesta terra miserável e de grandes sofrimentos.
É um desfrutar espetacular que o crente pode e deve buscar, desejar tanto o Senhor Jesus. Não é que ele vai atrás de angústia. Eu quero me angustiar, eu me alegro na angústia. Não é isso. Mas ele vai atrás do desejo de ter Cristo logo, vem logo. E como ele deseja que Cristo venha e ele não vem, por enquanto, naturalmente vem uma certa angústia. É isso aí. Então fica a pergunta, e veja como é que você tem trabalhado isso no seu coração. Se você é alguém que anseia muito pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, por hoje, Jesus retoma a palavra, de novo. Tomaram a palavra dele, ele já vem de novo. Ou tomaram ou passaram por cima, como eu disse. Passaram por cima, digo, falaram concomitantemente, que é mais provável. Mas agora, Jesus volta a falar sozinho. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Olha a solenidade disto. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, volta ao assunto do versículo 7, que eu disse, Jesus aqui, João está falando de uma coisa que vai voltar. Eu vou ler o versículo 7. Eis que venho sem demora. Eu disse, são dois assuntos que daqui até o fim vão ficar em evidência. Primeiro é a vinda logo de Cristo, sem demora. Segundo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus aqui anuncia a importância de se obedecer às palavras. É como se dissesse, eu ainda volto a esse assunto antes de terminar o livro. E voltou agora, voltou forte. Voltou forte. O resumo é: ninguém mexa neste livro, nem para mais, nem para menos. É absolutamente sagrado, verdadeiro, intocável. A pena de alterar é tão forte que dá a ideia que, se fosse feita por um crente, este perderia a salvação. Se alguém alterar isso aqui, inferno. Porque quando diz que ele perde o direito à árvore da vida, à cidade santa e tudo, claro, está excluído, é perdido. Mas sabemos que isso não vai acontecer com quem é salvo. O que fica evidente que alterar as Escrituras é típico de um não salvo, de quem não entendeu a palavra, de quem não tem a salvação em si. É algo gravíssimo. Uma pergunta que naturalmente vem à mente: isso aqui se refere só ao livro de Apocalipse ou à Bíblia inteira? Não é difícil a resposta. De uma maneira imediata, ao livro de Apocalipse. Claro, João está falando ali, encerrando Apocalipse. O Jesus mesmo falando aqui. Como Apocalipse faz parte do cânon da Bíblia, ou viria fazer entre nós, na mente de Deus já fazia, claro. Mas como o cânon da Bíblia ia passar a se desenvolver daí em diante, eu já estava se desenvolvendo lá no final do século I, e é o último livro da Bíblia, o último livro revelado da Bíblia, é Apocalipse. Então, geralmente a gente estende esta passagem aqui para a Bíblia inteira, porque o que é dito de Apocalipse, no sentido de ser verdadeiro e vir de Deus e tudo, pode ser dito de qualquer livro da Bíblia. Então, resposta: em termos imediatos, sim, trata-se de Apocalipse. Em termos mais abrangentes, trata-se da Bíblia inteira. Então, fico alerta, especialmente para pregadores, para os que ensinam, para professores, escritores, que muito estejam atentos para a fidelidade às Escrituras. Não se preocupar em ensinar o que a Bíblia diz e se dispor a estar abertamente, eu estou aqui ensinando a Bíblia, pregando a Bíblia, falando da Bíblia, e não se preocupa com o fato de ser muito fiel. O mais que possa ser a palavra de Deus é algo muito, muito
grave e que pode indicar, inclusive, um estado de não salvação. Obviamente vai ficar com Deus esse julgamento e quem é e quem não é e tudo, mas da nossa parte fiquemos apenas com isto. Tenha muito cuidado ao manejar, ao ensinar a Bíblia. Melhor dizer, não sei, do que ensinar a coisa errada. Claro que isso não significa nunca mais eu vou dizer nada da Bíblia, que eu não sou doido. Hein? Depois eu digo uma coisa errada, inferno. O pastor Mauro disse isso, eu não disse isto. Vá estudar a Bíblia e aprenda o que você puder da Bíblia, com o máximo de esforço, de inteligência, de espiritualidade, de pedido a Deus, tudo. E ensine o que você entendeu da Bíblia. E as coisas que você não entendeu bem, diga. Diga, porque se não fosse essa abertura, essa válvula de escape, de dizer, como todos os pregadores usam, eu entendo assim. Eu acho que ela ensina isso aqui. Há quem pensa assim, há quem pensa assim, eu penso assim. Pronto. Resolveu-se. Resolveu-se. O problema é quando afirma e briga e assume uma atitude tal, até mesmo belicosa, com relação a um certo ensino, que vai ver está errado. Então, fica uma situação muito perigosa. Então, estude as Escrituras o máximo que você puder. Com certeza, o Espírito Santo de Deus vai lhe dar convicções claríssimas sobre alguns pontos em que você vai falar com muita segurança. Amém por isto. E quando não houver toda essa segurança, até porque é um assunto realmente não muito explicado e sujeito a pensamentos diferentes, diga, eu tenho estudado o assunto, eu tenho visto isso, e eu penso assim, ou eu não entendo mesmo, eu próprio não entendo. Você me fez uma pergunta, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, fez uma pergunta que eu mesmo me faço há muito tempo, não tenho resposta. Se eu estiver ainda nessa vida, amém, se não, vou entender lá na frente, pronto, tudo bem, mas não se arrogue ensinar a Bíblia de uma maneira errada. Deus nos abençoe e vamos dedicar a última pregação nessa exposição de Apocalipse, a próxima semana, se Deus quiser, a esses 2 últimos versículos. E que versículos! Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude com essas coisas ensinadas pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.